Você sabia que o Brasil teve seus próprios Code Talkers na Segunda Guerra Mundial? Assim como os famosos Navajo americanos? Pois é. Essa é uma daquelas histórias incríveis do nosso passado, que pouca gente conhece. Em um tempo onde códigos eram quebrados e mensagens interceptadas o tempo todo, o exército brasileiro precisou de uma solução que ninguém pudesse decifrar. E essa solução veio de um lugar inesperado, das línguas dos povos originários do Brasil. Imagina a cena. No meio da Europa, em plena guerra, as comunicações por rádio eram um campo de batalha invisível. Qualquer palavra transmitida poderia ser capturada pelo inimigo. Códigos complexos eram criados, mas com o tempo, até os mais difíceis podiam ser quebrados por especialistas em criptografia. Cada transmissão era um risco. Foi aí que alguém no comando da Força Expedicionária Brasileira teve uma ideia genial. E se usassem uma língua que nenhum espião alemão ou italiano conseguiria entender? A escolha recaiu sobre o Tupi-Guarané e outras línguas indígenas. O plano era simples e, ao mesmo tempo, brilhante. Soldados brasileiros que eram descendentes de indígenas e falavam essas línguas fluentemente foram recrutados para uma missão especial: atuar como operadores de rádio. Eles não precisavam de máquinas de criptografia complicadas ou livros de códigos. A própria língua deles era o C. Quando uma ordem precisava ser enviada, em vez de ser codificada em um sistema numérico ou alfabético, ela era simplesmente traduzida para o Tupi-Guarané e transmitida por voz. Do outro lado da linha, outro soldado indígena ouvia a mensagem e a traduzia de volta para o português, passando a informação para o seu comandante. Para os espiões inimigos que estavam ouvindo, era como escutar um barulho indecifrável. Não havia dicionários de Tupi-Guarani disponíveis na Europa, muito menos especialistas capazes de traduzir uma conversa em tempo real. A estrutura dessas línguas, tão diferente das línguas europeias, tornava a tarefa de decifração praticamente impossível. A gramática, a sonoridade, o vocabulário, tudo era um enigma. E para adaptar a comunicação à realidade da guerra, os soldados criaram seus próprios termos. Por exemplo, para falar de um avião, eles poderiam usar uma expressão como pássaro de ferro. Um tanque de guerra poderia ser chamado de tato gigante, ou bicho de casco duro, metralhadora, talvez chuva de fogo. Essas adaptações tornavam a comunicação ainda mais segura. Mesmo que, por um milagre, um espião conseguisse um dicionário, ele não entenderia o contexto militar daquelas palavras. As mensagens eram transmitidas com a fluidez de uma conversa normal, enganando qualquer um que estivesse ouvindo, enquanto o inimigo coçava a cabeça, sem entender absolutamente nada. Ordens para ataques, informações sobre movimentação de tropas e pedidos de suprimentos chegavam ao seu destino de forma rápida e segura. Pensa no impacto disso. Graças a esses soldados e à sua herança cultural, emboscadas foram evitadas, posições estratégicas foram mantidas e, o mais importante, muitas vidas, tanto de brasileiros quanto de aliados, foram salvas. A língua, uma ferramenta de comunicação e cultura, se tornou uma arma poderosa no campo de batalha. Esses homens não eram apenas soldados, eles eram guardiões de um conhecimento ancestral que, no momento mais crítico, provou ser mais eficaz do que a mais avançada tecnologia de criptografia da época. Essa história nos mostra a importância de valorizar a diversidade cultural do nosso país. As línguas indígenas não são apenas relíquias do passado, são tesouros vivos, repletos de sabedoria e conhecimento. A participação desses Code Talkers brasileiros é um capítulo de heroísmo silencioso na nossa história. Uma prova de que a inteligência e a criatividade do povo brasileiro se manifestam das formas mais surpreendentes. Da próxima vez que você pensar nos heróis do Brasil na Segunda Guerra, lembre-se também desses soldados anônimos que, com a força de suas palavras, ajudaram a garantir a vitória. A língua deles, literalmente, salvou vidas. Essa história é fascinante, não é? O mais interessante é que, enquanto a história dos Code Talkers Navajo foi celebrada em filmes e livros, a contribuição dos nossos indígenas permaneceu quase esquecida por décadas. Foi um segredo de guerra tão bem guardado
que demorou muito tempo para vir a público. Muitos desses soldados voltaram para casa e nunca falaram sobre suas missões secretas, levando consigo o orgulho de terem servido ao país de uma maneira única. A estratégia não se limitou a uma única língua. Dependendo da origem dos soldados disponíveis, outras línguas indígenas também podem ter sido utilizadas, transformando a diversidade linguística do Brasil em uma vantagem tática. Cada grupo de falantes era como uma rede de comunicação exclusiva e impenetrável. Para o inimigo, era como tentar sintonizar centenas de estações de rádio secretas, cada uma falando um idioma desconhecido. A genialidade dessa tática estava na sua simplicidade. Não havia necessidade de treinamento complexo em criptografia. Os soldados já dominavam o código desde a infância. O único treinamento necessário era para o vocabulário militar adaptado. Isso permitia que a comunicação fosse extremamente rápida e eficiente, algo crucial em situações de combate, onde cada segundo conta. Imagine a frustração dos analistas de inteligência do eixo. Eles gravavam as transmissões brasileiras e ouviam conversas que não se pareciam com nada que eles conheciam. Não seguiam padrões de códigos numéricos. Não usavam cifras de substituição. Era apenas a voz humana, falando uma língua que parecia vir de outro planeta. Eles podiam ter os melhores decifradores do mundo, mas contra a sabedoria ancestral de um povo, eles eram impotentes. Esse episódio ressalta uma verdade profunda. O conhecimento tradicional e a cultura são recursos valiosíssimos. Em um mundo cada vez mais tecnológico, às vezes esquecemos que as soluções mais brilhantes podem estar nas coisas mais simples e humanas. A história dos nossos Code Talkers é um lembrete poderoso de que devemos celebrar e proteger o imenso patrimônio cultural dos povos indígenas do Brasil. Eles não apenas fazem parte da nossa história, eles ajudaram a escrevê-la em momentos decisivos e de formas que só agora estamos começando a entender e a valorizar. É um verdadeiro exemplo de como a diversidade é uma força. Naquele momento, a capacidade de falar uma língua que poucos conheciam foi mais valiosa do que armas ou máquinas. E esses heróis anônimos merecem todo o nosso reconhecimento e respeito. Uma história para se orgulhar e para compartilhar com todo mundo. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você curtiu descobrir esse segredo incrível da história do Brasil, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder mais nenhuma curiosidade como essa. Até a próxima.